Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Funcional para falar um pouquinho com o Matheus Sobocinski, que é CEO aqui, contar um pouquinho da história, tem mais de 30 anos de consultoria, é isso, Matheus? Quase 30 anos de consultoria e de contabilidade, né, Rodrigo? Agradecer aí você pela visita, mais uma vez aqui com a gente, né? Legal. Fazendo o nosso time de marketing aqui se desenvolver, trazendo inovação com esse podcast aqui. Essa ideia foi muito legal. A gente está Obrigado. tentando aproveitar com você aqui essa inovação para o agro brasileiro. Então, fico agradecido pela tua presença, Legal. Eu que né? agradeço abrir as portas. Aí o Pô, Matheus que já é um parceiro nosso de alguns anos e nos encontramos há pouco, exato. pós-feira, e aí conversamos sobre o Vivo Agro. Estamos aqui fazendo conteúdo para realmente mostrar quem faz o agro também aqui há tanto tempo aí. O Matheus que sempre está de olho na gestão, trazendo inovação, como o propósito deles é para perpetuar negócios, o que é muito legal a gente vê na prática. Eu gosto de vir em empresas aqui que a gente sente a vontade. E aí, para falar um pouquinho, Matheus, fala um pouquinho aí um resumo. Eu sei que é uma história longa, mas um resumo da funcional ali, do início até esse momento de hoje. Legal. Você viu alguma parte da funcional já há alguns anos aí, você vem acompanhando a gente, né? Sim. Mas o início, realmente, há 30 anos, meu pai comprou 50% de um escritório de contabilidade aqui na nossa cidade, em Cascavel. E no princípio era contabilidade para pequenas e médias empresas. Meu pai é um contador, enfim, né? Avô contador, é uma família tradicional dessa área. E a gente veio durante décadas fazendo simplesmente esse trabalho de contabilidade aqui na região, né? E lá por volta de 2012, 2010, na verdade, nós começamos a dar os primeiros passos com a construção dessa consultoria. Eu já estava integrando a empresa nessa época, já era advogado, já fazia algum trabalho como advogado e como técnico contábil também, né? Como uma empresa familiar, um negócio da família mesmo, a gente procurava agregar um pouco mais de valor para naquela época para crescer a empresa, né? Eu percebia que, né, só o que a gente fazia não ia ser possível, sabe, Rodrigo, naquela época para sustentar a família do meu pai e a minha que eu já tinha criado, né? Uma oportunidade que a gente teve, né? De começar a escalar o negócio porque a gente percebia que podia criar valor e que podia crescer, né? Podia expandir os horizontes de Cascavel. Então foi nessa época que a gente criou a Funcional Consultoria, que era uma empresa dentro da empresa, era uma espécie de Uhum. startup. Uhum. Naquela época esse termo não era muito reconhecido, muito Uhum. conhecido, mas a gente se via assim, era uma startup, era uma empresa construída dentro da Funcional Contabilidade para fazer recuperação de crédito. Vocês começaram em quantos ali naquele começo? Naquela época, o escritório todo, né, em 2012, a gente tinha 9 colaboradores no total. Isso contando meu pai, eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo, né? Era um Aham. pequeno escritório familiar mesmo, né? Legal. E a gente tinha alguns colaboradores já que nos ajudavam nessa época, né? O Luiz, inclusive, o nosso sócio aqui, que é o diretor operacional do grupo hoje, era estagiário na época e fazendo contabilidade ainda, começamos a testar algumas teorias, a avaliar um pouco da questão de jurisprudência, algumas situações legais e administrativas e percebemos que existia como a gente recuperar tributos para transportadoras do agronegócio. Foi aí que foi o nosso primeiro contato com o agro, né? Foi através das transportadoras de grãos, né? Aqui da nossa região. Cascavel é um grande Uhum. entroncamento rodoviário, a gente Uhum. escoa boa parte da produção brasileira via Cascavel, né? Uhum. Nos anos anteriores era muito comum, inclusive, vir essa produção lá do Mato Grosso do Sul para Paranaguá. Então passava basicamente pelo Paraná e a gente percebeu que existiam grandes transportadoras aqui com atendimento desqualificado na parte contábil, né? As empresas careciam de fazer contabilidade pelo lucro real por questões tributárias e pouca gente dominava isso. Então foi uma oportunidade que veio realmente nos trazendo essa grande sacada de, opa, dá para a gente escalar Brasil afora. E Como aí transportadora, transportador por si só, ela já vai Brasil afora, a né? gente seguiu o fluxo, né? Normalmente a gente percebeu onde estavam os grandes locais de produção, de armazenamento de grãos Uhum. e onde se instalavam essas transportadoras. E aí a gente foi seguindo esse rumo, né? E crescendo cada vez mais, abrindo novos escritórios, desenvolvendo novas soluções. Então, de contabilidade passou a consultoria empresarial, com a recuperação de tributos, né? Veio o nosso escritório jurídico, né? Do qual eu sou advogado líder, fazendo basicamente direito empresarial, trabalhista, patronal e muito, muito do tributário, né? Que é o nosso carro-chefe hoje.
Aí novas soluções aí na parte de auditoria independente, fizemos aquisição de um escritório de auditoria independente, porque é uma solução adequada aqui para clientes já de um porte maior, acima de 300 milhões de faturamento no ano. Então a gente já tinha uma carteira de clientes que precisava desse serviço, passamos a oferecer. E aí mais recentemente passamos a oferecer soluções financeiras, serviços financeiros, passando a sermos parceiros do Banco Safra, aqui na região oeste do Paraná, com investimento. E no crédito a gente faz também, né, soluções com o Safra, outros bancos, outras instituições, além da nossa securitizadora de recebíveis próprias, que é a Funcional Securitizadora. Então, ao longo desses 13, quase 14 anos já de expansão do grupo, né, deixando de ser um escritório de contabilidade, passando a ser, na verdade, um hub de soluções para o empreendedor, para o empresário. E o nosso foco, lógico, né, é o middle market brasileiro, empresas de médio e de grande porte, a gente já se reconhece assim, deixou de atender aquele pequeno empreendedor, né, e passou a buscar, lógico, empresas de médio porte no interior do Brasil, principalmente, onde estão as regiões agro, aí, onde nós percebemos que no futuro existe uma projeção de crescimento, de criação de valor, de crescimento populacional. E é essa teoria, essa tese que a gente está usando aqui para a expansão do grupo. Então hoje a gente, além de Cascavel, está em Passo Fundo também, está em Palmas, no Tocantins, atendendo todo o Matopiba. A gente tem uma filial em Curitiba que atende aqui também um pouco mais do Paraná, né? A nossa casa, o Paraná, a gente atende o estado inteiro aqui. E aí Centro-Oeste, enfim, outras regiões aqui produtivas, agrícolas, a gente pretende aí nos próximos anos estar bem presente, inclusive com com os escritórios próprios, né? Além do programa de parceiros também, gente que nos ajuda aí a encontrar oportunidades e levar as nossas soluções para todos os cantos do Brasil. Muito legal. Essa história é muito bacana e eu vejo muito a questão do empreendedorismo ali na veia sua, todas as vezes que a gente conversa aqui, e até é interessante, acho que a última conversa que a gente teve, você falou muito sobre os empresários dessas grandes empresas, né? São pessoas comuns, assim, né? E eu acho que esse atendimento 360, como que você vê, assim, os principais desafios dessa turma, como que eles têm se portado aí, como que vocês se ajudam aí a perpetuar esses negócios? Ah, maravilha. Hoje eu me reconheço como um empreendedor também, né? Além de advogado e técnico contábil, mas hoje eu me sinto mais empreendedor do que qualquer coisa. Porque desde os 14 anos no escritório, né? Vou fazer 43, então são quase 30 anos de experiência de vida no empreendedorismo e, sobretudo, atendendo empresários. A gente consegue se reconhecer e conhecer as dores desse mundo, e foi a partir daí que a gente começou a produzir soluções para eles. A gente sentia, escutava, ouvia muito a classe empreendedora, e aí a gente tentava trazer alguma coisa que pudesse fazer sentido, aliviar essa dor, diminuir a dor, melhorar o resultado, o desempenho. E esse foi o grande mote de desenvolvimento das nossas soluções hoje, né? Mas eu percebo que o empreendedor brasileiro, principalmente do middle market, ele tem dores comuns com o que eu tenho hoje no próprio crescimento da Funcional, né? A gente tem grandes dificuldades aqui de encontrar mão de obra qualificada, de desenvolver processos, de achar a tecnologia mais adequada. Para expansão você precisa de crédito, você precisa, sabe, ter um resultado operacional interessante para poder continuar reinvestindo. Isso a gente encontra, lógico, em qualquer tipo de empresa, mas sobretudo nas empresas do middle market, nós percebemos uma grande carência, principalmente porque no interior do Brasil, as melhores soluções elas demoram a chegar, elas chegam a conta-gotas. Tem um gap ali para... Tem um gap, não tem mão de obra qualificada, ou seja, é comum a gente atender empresas de grande porte já, né, ou médio porte, faturamentos já de milhões, 100, 200 milhões de reais, onde você não consegue ter um balanço fechado num tempo correto, ou, sabe, dentro das normas contábeis ou das normas internacionais, o que dificulta crédito, o que impede uma auditoria independente. Fecha a outra, né? E são empresas que são grandes, que às vezes têm 500, 600 mil colaboradores e tem uma dificuldade operacional básica, né, coisas que uma empresa pequena, numa cidade grande, talvez não teria a mesma dificuldade por ter abundância de mão de obra e de parceiros que podem ajudar essas empresas a alcançarem esses resultados. Então, a nossa grande ideia aqui com a Funcional é levar isso para esses mercados, né? O que tiver de melhor, mais moderno, mais eficiente de prática de gestão empresarial, as soluções empresariais complexas, que a gente diz, né? Todas integradas como um hub, para que a gente possa olhar para esse cliente que já tem uma grande estrutura, já fatura bastante, já tem grandes responsabilidades,
mas dá para melhorar, dá para tirar mais resultado, dá para reduzir os riscos. E é isso que a gente tem feito, tentando contribuir e também aprender e ensinar um pouco esse mercado. Bom, a questão da tecnologia, que também vocês sempre investiram muito em tecnologia, né? Que, Muito, que eu muito acho que deve sempre. ter sido um diferencial junto com todo esse conhecimento de vocês. Aí, como que, desses novos desafios aí, como que a tecnologia tem ajudado vocês aí a ajudar esse mercado? É uma grande aventura que a gente vive hoje com a realidade, Hum, não só na contabilidade, não só na gestão empresarial, como em qualquer Parece que tudo segmento. ficou fácil, né? Tudo ficou fácil, mas você precisa atravessar essa ponte. Uhum, E isso leva tempo, custa dinheiro e precisa de gente boa. Então, por mais que acredito que a gente tenha uma série de ferramentas e inovações e coisas que facilitem o nosso dia a dia, o grande drama, né, a grande situação aqui é como é que eu vou fazer para implantar isso, para modificar o status quo. Como é que eu tiro a minha empresa daquele processo que ele viveu, que vive há 30 anos, 35 anos, para uma nova situação, né, um novo momento. Então é preciso aqui de colaboração do time, é preciso de investimento maciço muitas vezes, mas é possível, né? Hoje, nossa empresa mesmo vive, como eu falei, né, a Funcional Consultoria foi uma startup dentro da Funcional Contabilidade. Hoje a gente tem outras startups aqui dentro que falam de inovação de tecnologia. Hoje a gente trabalha muito com os BIs, com Power BI, a gente está trabalhando muito com desenvolvimento próprio aqui de inteligência artificial, os RPAs, que são os robozinhos que vão trabalhando durante a noite aqui para captar, para fazer scrap, para fazer busca de dados, informações. Mas é claro, a gente ainda precisa chegar num nível de maturidade de informação que sai do cliente e chega na contabilidade, para você poder fazer uma análise de dados, para você poder fazer gestão empresarial a partir desses dados correta. Mas hoje a gente não tem essa segurança. Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas na mesa, todo mundo correndo para, né, acelerar os seus resultados, para poder beber dessa água limpa e chegar uhum. primeiro, mas ainda a gente não tem assim, uma maturidade para poder lidar com tudo isso. O nosso público, né, nossos colaboradores ainda não estão habituados a trabalhar exatamente com com essas tecnologias, a ponto disso ser fácil, né? Disso, como é desenhado muitas vezes pelo cenário, né? E a gente vê mega corporações tentando vender, ou enfim, né, empresas tentando vender essas facilidades. E a gente sabe que a gente tem que continuar fazendo daquele modelo antigo e tentar criar um novo modelo e levar isso em paralelo durante alguns anos. Né? Isso custa muito. Isso aqui, né, vai custar muito sangue, suor e lágrimas, na minha opinião. Mas eu acho que nos próximos 3 ou 4 ou 5 anos, não só o nosso mercado, os nossos clientes, toda e qualquer atividade que se propuser fazer isso, vai colher bons frutos. Né? E aquelas empresas que tiverem maior eficiência mesmo, né? Processos bem definidos, investimentos corretos, sabe? Essa perseguição pelo PDCA, né? Pela melhoria contínua, eu acredito que isso vai levar uma série de empresas apesar das dificuldades que a gente vive hoje no Brasil, né? Tributação, reforma tributária, insegurança jurídica, enfim, taxa de juros alta, né? Mas sempre há a oportunidade de melhorar e sair na frente. E é isso que a nossa empresa tenta levar para o mercado, né? Para que a gente possa ajudar o nosso cliente a ser a liderança, né? Ser líder, ser vanguarda do mercado através de qualquer solução que se apresente. E falando em soluções, mercado agro, esses desafios que você acabou de trazer, reforma tributária, juros altos, essa instabilidade, qual que é o seu olhar para esses desafios, como que a gente tem que olhar para isso, como que a Funcional tem olhado para esses próximos passos aí? Eu tenho dito que o empreendedor brasileiro é um herói, né? E eu acho que se a gente consegue empreender no Brasil, é possível empreender em qualquer lugar do mundo. Acho que ser empreendedor brasileiro é você ter um MBA, né, uma pós-graduação em empreendedorismo das melhores do mundo. E eu percebo assim que apesar do ambiente muito difícil, muito complexo, desafiador mesmo nos próximos anos, não só pela questão política, mas por questões econômicas e todo o desenvolvimento aqui cultural, social do país, né, o empreendedor em geral é um sujeito, é um cidadão que não se dobra, né? Ele tem uma questão interna, que é a resiliência. Eu percebo isso na maior parte dos nossos clientes que consegue ter algum tipo de êxito. É gente que não desiste e não foge do combate. É um ponto comum. É um ponto comum, é uma espécie de diferenciação da própria personalidade do empreendedor. Aqueles que mais seguem rumo ao sucesso
não é simplesmente porque eles tomam riscos desmedidos, porque tomar risco no Brasil é uma coisa praticamente necessária se você quer empreender. Não tem nenhum tipo de negócio que você não tenha riscos, né? Mas além do risco é ter um pouco de fé, ter esperança, né? E ter essa resiliência de que é possível implementar melhores processos, é possível ganhar da concorrência, é possível avançar nos seus processos e ter sucesso. Enfim, né? Avançar a ponto de talvez no futuro perpetuar o seu negócio, avançar, vender a empresa para um grupo, conseguir fazer a transição para os seus próprios herdeiros, e é nisso que a gente aposta, né? Nós não queremos ser aquele veículo que vai ficar somente alardeando as más notícias, mas a gente também pretende ser, né, com o auxílio lógico do nosso time aqui, aquela empresa que vai levar a solução, vai levar um remédio para a dor do nosso cliente, e vai ajudar ele a atravessar esse momento, que não sei se acaba, se não acaba. Eu acho que o mundo ele vive sempre de ciclos, né? A gente viveu vários momentos difíceis da humanidade mesmo, os pós-guerras, né? E cada estado e cada país, a sua própria maneira, tem as suas próprias dificuldades, né? Tem a beleza de ser o que a gente é, né? O brasileiro, o latino tem, né, pontos positivos, mas a gente tem uma série de questões que a gente precisa melhorar aqui enquanto povo, enquanto nação, mas isso não faz da gente, não pode tirar da gente a capacidade de lutar e de melhorar e de olhar para o futuro com esperança, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Bom. E olhando para o futuro, então, assim, falando em pessoas, né? Acho que a gente estava conversando um pouquinho sobre realmente o grande desafio Grande de desafio. maior são as pessoas, mas assim, olhando para o futuro e para as pessoas aí, qual que é o seu recado para os jovens que estão entrando agora, que já tem vários aqui, inclusive Sim. na funcional, assim, qual que é a sua mensagem para eles? A gente trabalha muito com o público jovem, né? Nós temos aqui a Universidade Corporativa da empresa, nós temos um programa de trainee, e o nosso público é muito jovem aqui, abaixo de 25 anos, talvez a nossa grande massa aqui de produtiva. E a gente percebe, infelizmente, assim, uma redução da maturidade, uma redução da capacidade produtiva e até do alinhamento de valores e de cultura com a nossa empresa. E eu quero crer que isso é um problema crônico brasileiro, porque a gente escuta muito, né? Existe uma alta rotatividade, existe uma permanência pequena desse público, né? Antigamente era comum você ver o pai ou o avô se aposentar numa empresa depois de 30, 40 anos. Hoje isso é uma coisa praticamente Realidade. impossível, é raro. Então, se eu pudesse dar uma opinião, né, lógico, de quem viveu já quase 30 anos de carreira aqui, é que, olha, para colher a gente precisa plantar, né? Então é preciso permanecer, é preciso colocar o seu trabalho à prova, a sua vida à prova, né? Os seus valores à prova, porque bons profissionais que conseguirem fazer isso nos próximos anos, não tenho dúvida que vão ser altamente bem remunerados, reconhecidos, né? E vão ter carreiras fantásticas. Principalmente porque com o auxílio de tecnologias né, as pessoas vão ser capazes de produzir coisas fantásticas. Por outro lado, existe um grande risco, né, da queda, da redução drástica de uma série de profissões, e eu vejo exatamente isso. Bom, se a gente precisa se adaptar para o futuro, é melhor ter em mente que as empresas precisam crescer, se desenvolver e precisam desse engajamento, precisam desse senso de pertencimento, precisam desse intraempreendedorismo, porque a empresa precisa dar resultado para reinvestir, para continuar crescendo. E quem entende isso rapidamente consegue progredir na carreira e na vida, né? As pessoas que vão deixar esses assuntos para amanhã e vão ficar eventualmente pulando de galho em galho, não vão se educar, não vão se desenvolver, muito provavelmente vão perder oportunidades no futuro, vão acabar fazendo emprego, vão ocupar empregos de menor potencial, com menor remuneração, com menor importância, enfim. É um grande risco. A gente já passou por isso em várias situações, a entrada da internet, né, o telefone, a energia elétrica lá no começo do século, enfim, né? Como eu falei, são ciclos. A gente vive um ciclo hoje que pode parecer desesperador às vezes. Ah, eu vou perder meu emprego, não vai ter emprego para todo mundo, né? Mas o consumo, sabe, a forma de ver a vida, de viver a vida, ela vai se mudando, ela vai trazendo novas oportunidades. A gente precisa se adaptar rapidamente, mas saber sim que as empresas, boas empresas que estão se preparando para o futuro, estão dando oportunidade e esperando esse público, né? O que a gente mais precisa é de um público bom, qualificado, com a intenção, né, com a vontade de permanecer e de fazer a sua vida, a sua carreira. É isso que a gente procura hoje fazer com o nosso time, com os nossos colaboradores, principalmente o pessoal mais jovem.
Quais são os principais valores aqui da Funcional? Valores, né? A gente tem 5 grandes pilares aqui: integridade, colaboração, comprometimento, resultado e, no final, excelência. É o que a gente busca aqui no final dessa linha. Começando com a integridade, né, e terminando com a excelência. A gente tenta trabalhar tudo isso, esses valores, né, desde a contratação, na qualificação e em toda e qualquer decisão que a empresa tome hoje em dia. Eu vou dizer para você assim que na maior parte das vezes, claro, né, é, excluindo as partes subjetivas aqui, mas a gente tem uma linha muito assim visível aqui do que é a coluna vertebral da empresa e o que a gente faz hoje está baseado nesses valores Falando um pouquinho de agro aqui. de agro. Como que é viver no agro com a Funcional? Rodrigo, eu sou muito feliz, cara. Eu nasci em Cascavel, já morei em Rondonópolis, já morei em Hum. Cuiabá. Meu pai já teve essa experiência do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Os nossos clientes, boa parte deles, vou dizer que a maior parte deles hoje são empresas que têm alguma ligação com o agronegócio. E para nós, que somos do interior, que somos do campo, né, apesar de a gente não viver disso diretamente, a gente vive de forma indireta. A nossa cidade aqui, ela respira o agro, a economia ela é pulsante, né, ela cresce, ela se desenvolve, né, uma cidade vertical, cheia de prédios, cheia de empresas, shopping center, universidades, e é porque o dinheiro do agro permitiu tudo isso. Quando a gente olha para o Brasil, né, nos últimos 20 ou 30 anos, a gente sente um pouco mais de orgulho, porque a gente percebe que o pouco que foi feito foi muito em razão, né, da grandeza, da pujança e, por que não dizer, né, do agro estar empurrando, acelerando isso, fazendo com que o Brasil tenha, né, um alto PIB, uma balança comercial positiva e a gente consiga fazer o que é necessário fazer para o Brasil continuar respirando. Então, o agro é o motor do Brasil, a gente sabe, né? Pode ser uma coisa piegas, batida aí, né? Mas se não tiver agro, ninguém come. A gente não resiste enquanto nação. É o celeiro do mundo, sim. O Brasil é importante para a segurança alimentar de inúmeros países. A gente tem uma força brutal. Nós precisamos aprender a honrar isso, a ter orgulho disso, a melhorar, né, esse padrão, esse desempenho, a criar mais valor, passar a não exportar só commodity, passar a exportar valor. A gente tem visto isso com as cooperativas. A nossa região aqui é um grande exemplo disso. Grandes cooperativas que já exportam a proteína, já exportam outros produtos. A gente vê o quanto isso gera de emprego, de renda, de faturamento, de impostos, por que não? Para gerar, né? Para manter esse país funcionando. E para nós é uma alegria, é uma honra mesmo trabalhar. A gente é fã do agro brasileiro e é por isso que a gente tem apostado muito no crescimento da nossa empresa, né, vinculado basicamente com o agro. É muito legal, dá para ver a V empreendedora já a falar do agro aqui. Sim, E você tinha comentado um pouco também sobre essa questão, assim, vocês como uma empresa que promove realmente crescimento, como você vê assim o futuro do agro mesmo, né? Agora, acho que semana que vem tem feira ali no Mato feira. Grosso, vocês estão no Brasil todo rodando agro, rodando também outros nichos, mas essa evolução do agro, a gente tem COP30 Sim, esse ano, que a gente falando sobre segurança alimentar, eu acho que esse é um tema muito relevante, sustentabilidade, sustentabilidade. agro, ESG, que foi, voltou agora. exato, sustentabilidade, agro e crescimento aí. O que você me diz dessas três vertentes? O Brasil, na minha opinião, já está muito bem adaptado, né? Hum. Em quais países do mundo você tem reservas do tamanho que o Brasil tem, né? Reservas legais, né? Em qual país do mundo você encontra uma área preservada como o Brasil, né? Em qual outro local do mundo você percebe, né, uma oportunidade de geração de valor verde, né? De você poder criar toda essa condição de produzir sem efetivamente destruir a natureza quanto o Brasil. Acho que na Europa e principalmente nos Estados Unidos, China, enfim, né, a gente percebe esse movimento contrário. Eles acho que eles têm muito mais a contribuir, a ter que voltar atrás, talvez, pelo próprio desmatamento e Já se consumiu, aceleração, né? lógico, né, pós-revolução industrial. A gente percebe que no Brasil, até por ser um país um pouco menos desenvolvido, né, nos anos seguintes, a gente conseguiu conservar a nossa riqueza natural por muito tempo. E hoje, claro, né, a gente tem os olhares externos com muita desconfiança, porque talvez a gente seja um dos últimos bastiões aí de grande natureza, de grande verde, né?
E aí a gente tem essas interferências, muitas vezes até internacionais. Mas o Brasil faz um belíssimo trabalho, não tenho dúvida nenhuma, né? O agricultor brasileiro, as empresas do agro brasileiro estão completamente conscientes disso. A gente conversa com uma série de empresários, empreendedores, eles estão efetivamente vinculados com a realização disso para um efeito benéfico, positivo de longo prazo. O Brasil é um exemplo para o mundo, né? Claro, a gente tem questões políticas, alguns vieses de agenda aqui que a gente percebe muitas vezes, dizendo que o Brasil desmata ou que não cumpre determinadas regras, mas a gente sabe que não é verdade, né? Lógico, existe o desmatamento, existem problemas pontuais aqui, mas quando eu olho para o Brasil, produtor, produtivo, a gente percebe que isso não é uma prática, isso é a exceção, né? O produtor ele quer continuar produzindo comida boa, quer produzir valor para o país e não quer destruir o planeta, não quer destruir a floresta. A gente não precisa disso, né? O país ainda tem milhares de quilômetros aí de terras produtivas ainda não abertas, legalizadas, enfim. Falta muitos anos aí, a gente provavelmente não vai ver isso, Rodrigo, esse fim, né? As novas fronteiras agrícolas vão se abrir, a gente percebe cada vez mais, né? Pará, enfim, Pujança, Rondônia. né? A gente tem tanto lugar que vai se desenvolver, que vai ter o porto, que vai ter, né, o lugar de transbordo, que vai ter uma universidade, um hospital, e o país, sem dúvida, vai ganhar muito nos próximos 50, 100 anos. E falando do agro, eu achei muito legal que a gente teve um bate-papo com várias pessoas aqui na Funcional, e cada um na sua área. Aham, E a gente vê você está falando dessa pujança de crescimento de fronteiras sim, que vem do agro, que aí gera cidade, que gera indústria, sem dúvida. né? Então, e cada um falou um pouquinho de uma especialidade que contribui para gerar riqueza e gerar crescimento, Sim, né? Eu acho que é o perpetuar perpetuar negócios. da Funcional aí. Sim, Matheus, parabéns aí obrigado. pelo trabalho, parabéns pela vontade, pela coragem. Toda vez que eu venho aqui, eu sinto isso aí e é uma satisfação estar contigo aqui para a gente poder seguir junto, evoluindo aí, junto com o agro e Sem com o dúvida. Brasil afora aí, né? Não podemos deixar a peteca cair, Não né? podemos, não vamos deixar a peteca cair. Acho que o agro é o grande representante disso no Brasil, é quem leva essa bandeira, né, verde e amarela mesmo, e tenho certeza que o agro não vai decepcionar, né? Rodrigo, quero te agradecer pela visita, pela oportunidade aqui de bater esse papo, né? E espero a gente poder conversar em breve aí novamente. Muito obrigado. E viva o Agro Brasil! Viva o agro!